Graças a Deus, graças a Deus. Exaltado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. É o texto que vamos meditar nessa manhã. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. Glória a Deus. A partir do versículo 35, a partir do versículo 25, igreja. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Antes de nós ministrarmos a ceia, quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, e eu creio será para o nosso crescimento e também aprendizado nesses dias. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia, leia conosco nessa manhã. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos ministrando a ceia. E você que está em casa, se vai participar conosco, prepara o seu pão, o seu suco, para que quando estivermos ministrando a ceia, você possa participar conosco desse momento. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, e assim está escrito na palavra do Senhor. Então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu-lhe: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo, passou também por aquele lugar um levita, que vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Cuida dele. Tudo o que gastares a mais, te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: O que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e procede da mesma maneira. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, e que nós, a tua igreja, possamos guardar a tua palavra no coração para não pecarmos contra ti. É o que pedimos ao Senhor nessa manhã e a ti rendemos graças no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar aí no seu lugar. Queridos, eu quero pensar um pouquinho com vocês acerca do que nós podemos aprender com esse texto, com essa parábola. Vamos pensar aqui um pouquinho na parábola e tentar contextualizá-la para estes nossos dias. Jesus começa a parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele acabou sendo assaltado pelos salteadores, que eram os bandidos da época. E não bastassem terem assaltado o homem, eles também espancam aquele homem, e o texto diz que esse homem fica caído na beira do caminho, quase morto. Ele estava muito ferido, muito machucado. E Jesus vai dizer na parábola que pelo mesmo caminho
onde estava caído aquele homem, vinha passando um sacerdote, um homem de Deus, um pastor, a gente pode assim dizer. E quando esse homem, esse sacerdote, ele avista aquele homem caído ao chão, ele ignora aquele homem caído, ele ignora aquele homem ferido. A Bíblia diz que ele passa para o outro lado. Jesus disse mais. Jesus disse que por este mesmo caminho também vinha passando um levita. Por certo, aquele lugar deveria ser um lugar onde era uma rota, um caminho para eles se reunissem, onde eles se reuniam e faziam os seus cultos a Deus ou coisa do tipo. E da mesma forma como havia feito o sacerdote, que passou e avistou o homem ferido e o ignorou, o desprezou, da mesma forma fez o levita. Ele passa, vê o homem caído, vê o homem precisando de ajuda, de socorro, mas ele também ignora e vai embora. Mas aí, igreja, Jesus vai dizer na parábola que por aquele mesmo caminho também vinha passando um samaritano. E esse homem estava em viagem. E ao se aproximar o samaritano daquele homem que estava ferido, o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão por aquele homem. O texto vai dizer que o samaritano cuida daquele homem. Ele o leva para um lugar onde ele pudesse ser tratado. E ele fez mais. No outro dia, porque precisava prosseguir com a sua viagem, o texto diz que ele deixa com o hospedeiro daquele lugar uma quantia em dinheiro, e ele diz a ele: olha, o que você gastar a mais com ele, fica tranquilo que quando eu voltar, eu vou te restituir, eu vou te pagar tudo. E Jesus finaliza essa parábola perguntando àquele doutor da lei que havia questionado a Jesus. Jesus pergunta para ele: qual desses 3 homens te pareceu ser o próximo daquele homem que estava ferido no caminho? Qual desses 3 homens te parece ser aquele que amou verdadeiramente ao seu próximo? O sacerdote, o homem de Deus, o levita, o adorador, ou o samaritano? E o doutor da lei então respondeu: o samaritano, aquele que moveu-se de íntima compaixão por aquele homem. E Jesus então disse a ele: vai e faça da mesma maneira que ele fez, porque assim você também herdará a vida eterna. Uma das coisas que a gente pode aprender à luz dessa palavra, irmãos, é que a maldade que habita em muitas pessoas, o mal, ele não está implícito somente naqueles que estão praticando o mal propriamente dito. Presta atenção nisso. O mal, a maldade, ela não está implícita somente naqueles salteadores que roubaram e espancaram aquele homem e o deixaram quase morto pelo caminho. E a gente precisa entender isso. A maldade, ela também está implícita na vida daqueles que também pelo mesmo caminho passaram, mas ignoraram o sofrimento daquele que estava precisando de ajuda, daquele que estava necessitando de ajuda. O que nós precisamos entender nessa manhã é que a maldade, ela pode ser em nós ou por nós reverberada, não apenas nas atitudes de violência, nas atitudes de crueldade, ou sei lá, mais o que. A maldade, ela também pode ser por nós reverberada quando nós sonegamos o bem, quando nós ignoramos, desprezamos a necessidade do próximo. Entenda isso. Mal não são apenas aqueles que roubam, que ferem, que atacam, que maldizem. É também considerado mal aqueles e aquelas que sonegam, que se omitem
em fazer o bem que poderiam fazer, mas não fazem. A gente precisa ter esse entendimento para as nossas vidas. O que Jesus está nos dizendo através dessa palavra é que alguns de nós podemos ter a aparência de uma ovelha, nós podemos ter um estereótipo de ovelha, um linguajar de ovelha, mas na prática estamos como aqueles lobos salteadores que feriram, que atacaram, que roubaram aquele homem. Porque ainda que em nós haja a oportunidade, ainda que em nós haja a possibilidade de fazermos o bem, de agirmos com o bem, alguns de nós talvez estejamos fazendo como o sacerdote e o levita fizeram, ignoraram a necessidade do outro e passaram para o outro lado. Aí talvez você pode estar pensando assim, mas espera aí, pastor, o sacerdote e o levita, eles não fizeram mal para aquele homem, eles não fizeram maldade, obrigado filhão, eles não fizeram nenhuma maldade, eles não fizeram nenhuma maldade, nenhuma crueldade com ele, eles simplesmente passaram e ignoraram o homem que estava lá, eles não fizeram mal para ele. Como assim? Esses dois também podem ser considerados maus? Daí a sua resposta. Eles passaram pelo homem e por ele não fizeram nada. Eles viram a necessidade daquele homem, as suas feridas, o seu sofrimento, a sua dor, mas por aquele homem eles não fizeram nada. E porque não fizeram nada por ele, deixaram de fazer o bem que eles poderiam ter feito àquele homem. E a nossa Bíblia, irmãos, a minha Bíblia, a sua Bíblia, nos ensina que aquele que pode fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Esse comete pecado. É a Bíblia que nos diz isso. Por isso, amados, uma das coisas que nós precisamos entender à luz desse texto é que mal não é somente quem anda praticando maldade, mal é também quem tem todas as oportunidades de fazer o bem, mas ainda assim escolhe, decide permanecer indiferente. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Já bastam os problemas que eu tenho que resolver na minha vida, já bastam as coisas que eu tenho que cuidar em mim, na minha casa, na minha família. Se ele está caído lá, ferido, machucado, é porque alguma coisa ele fez para que ele merecesse isso. Ele está lá sofrendo porque algum motivo tem, alguma coisa boa ele não estava fazendo. Eu não tenho nada com isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou passar do outro lado, porque o problema é dele, o problema não é meu. Por certo, alguns podem ter pensado assim, que se estava lá daquele jeito é porque merecia estar. Se estava sofrendo, se estava passando necessidade, se estava precisando de ajuda, é porque mereceu estar. É porque procurou estar daquele jeito. Se está aí, é porque merece estar aí. Mas o curioso é que quando acontece com a gente, quando a coisa muda de lugar, geralmente a gente não consegue ter esse mesmo tipo de pensamento. Quantas vezes a gente talvez esteja, ou já esteve precisando de ajuda, e pensou assim, olha, não apareceu ninguém que pudesse me ajudar. Quantas vezes nós talvez estivéssemos necessitando de auxílio, e muitas vezes olhamos à nossa volta, mas a despeito da quantidade de gente que tivesse à nossa volta, a gente não sabia a quem recorrer, a quem procurar, a quem buscar, a quem pedir. Eu passei por uma experiência interessante essa semana que passou, onde eu precisei de ajuda, e eu achei interessante isso, e foi aí que Deus trouxe essa parábola do bom samaritano,
dadas algumas coincidências e proporções, eu não fui assaltado, não fui ferido, graças a Deus. Mas tive um acidente na estrada, enquanto eu viajava. E eu precisei ficar parado no caminho, não tinha como prosseguir, porque o carro estragou. O carro danificou. E enquanto eu fiquei parado na beira da estrada, aguardando o socorro, eu observava a quantidade de carros que iam passando ao meu lado, né? Eu estava parado bem fora da estrada. Uns até diminuíam a velocidade, olhavam assim, via e continuavam seguindo o seu caminho. Mas aí pararam dois samaritanos, né? Pararam dois samaritanos, desceram do carro, viram que o carro estava danificado, que tinha sido um pequeno acidente, e me ofereceram ajuda, se colocaram à disposição ali para me ajudar. E graças a Deus a situação já estava sob controle. Mas eu achei interessante a atitude deles, porque eles pararam e ficaram ali conversando comigo. Ah não, mas já que você já pediu o socorro e tal, vamos, você não tem certeza que você não está precisando de nada? Vamos parar ali na frente, ali tem um poço, vamos trazer uma água para você está assustado e tal. Eu falei, não, tá tranquilo. Eu estava fazendo a viagem e passei em cima de uma peça de um caminhão. Ela danificou o carro por baixo, a roda travou e o carro saiu da estrada, né? O carro saiu fora da pista. Mas graças a Deus, né, como Paulo lá no navio que afundou, só o navio se perdeu, né? No meu caso só o carro ficou estragado, mas o pastor está inteiro, viu, irmãos? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Deus me livrou de um mal maior. Mas eles ficaram ali comigo um tempo, o caminhão do socorro chegou, eles foram embora. E essa situação me fez pensar, amados. Porque às vezes a gente se atenta para aquilo que a maioria não fez, mas a gente se esquece do que aqueles que são a minoria fizeram. Nós muitas vezes nos preocupamos demais com a maldade que a maioria das pessoas anda fazendo, com a crueldade que a maioria das pessoas anda praticando, mas a gente se esquece de que ainda que muitas pessoas estejam agindo com maldade, com crueldade, ainda existem pessoas, ainda que numa proporção menor, que continuam sendo uma bênção nas nossas vidas. Mas tem muita gente mal, tem muita gente ruim, tem muita gente cruel, tem muita gente covarde, tem muita gente traindo, tem muita gente maldizendo, mas ainda existem pessoas que são uma bênção nas nossas vidas. Ainda existem pessoas de Deus, que são verdadeiros instrumentos de Deus. Entenda isso nessa manhã, porque muitas vezes em meio a tanta falta de amor e compaixão, as pessoas elas começam a se ver ou se perceber como alguém que está isolado, como alguém que está esquecido, como alguém que está sendo deixada de lado. Meu irmão, minha irmã, entenda isso para a sua vida nessa manhã. Há pessoas de Deus na sua vida. Há pessoas de Deus na sua vida. Mas eu não estou vendo, pastor. Você precisa ter outros olhos para entender isso. Você precisa ter uma visão espiritual para entender isso, que há pessoas de Deus na sua vida. Há pessoas de Deus que estão no seu caminho, que Deus está colocando no seu caminho, e essas pessoas não estão aí por acaso. Não é por acaso que essas pessoas estão aí. Mas o nosso problema muitas vezes é que nós só conseguimos enxergar, nós só conseguimos nos atentar para aquelas pessoas que um dia nos fizeram mal. A gente muitas vezes só consegue se lembrar da maldade que nos fizeram, da crueldade com que agiram conosco. São dessas pessoas que nós recordamos, que nós falamos, são sobre as coisas que essas pessoas nos fizeram, que nós muitas vezes vamos nos lembrar. Ah, pastor, foi tanta gente que me apedrejou, foi tanta gente que me perseguiu, foi tanta gente que me traiu, que me injustiçou. Mas a despeito da quantidade de pessoas que te fizeram isso, na sua vida também houveram os samaritanos. Eles vieram. Às vezes
o socorro veio de alguém que você nem esperava, de alguém que você sequer imaginava que um dia pudesse ser um instrumento de Deus na sua vida. Ou talvez hoje você está precisando de ajuda, precisando de socorro, e você não sabe de onde essa ajuda virá, de onde esse socorro virá, porque você olha para um lado e não há quem te ajude, você olha para o outro lado e não há quem se importe. Meu irmão, minha irmã, entenda isso: Deus continua se importando contigo. Ele sabe de todas as coisas, o que está acontecendo e por que estas coisas estão acontecendo. Deus se importa conosco, e se Ele se importa conosco, nós não temos o que temer, porque dia após dia na nossa caminhada Ele permanece guardando, sustentando, e no momento certo, aqueles que verdadeiramente irão te ajudar estarão do seu lado. Estarão do seu lado. Entenda isso no nome de Jesus. Tem um monte de gente, mas ninguém me ajuda. Tem um monte de gente, mas ninguém me socorre. Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, irmão. E Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Guarda essa palavra no seu coração nessa manhã. E talvez comece a mudar a forma de entender a vida, ou de enxergar a vida. Pare de se lembrar de quem te feriu, de quem te machucou, de quem te traiu, de quem tentou puxar o seu tapete, de quem talvez tenha te jogado no chão. Ao invés de ficar se lembrando destas coisas, destas pessoas, comece a louvar a Deus por aqueles e aquelas que, quando te viram no chão, te estenderam a mão e te colocaram de pé. Comece a louvar a Deus por aqueles e aquelas que nas horas mais difíceis e complicadas da sua vida, ainda que tenham sido a minoria, essas pessoas foram de Deus, e elas te fizeram bem, elas te abençoaram. Entenda isso. Eu não sei qual foi o mal que te fizeram, ou que talvez estejam te fazendo, mas guarda isso no seu coração, irmão. A gente precisa entender isso para a gente poder crescer, para a gente poder melhorar na vida. Você não é vítima, entenda isso. Não se vitimize por causa do que você está vivendo. Não se vitimize por causa das coisas que estão acontecendo. Não se vitimize. Você não é uma vítima e não deve se ver como tal. Você é alvo das bênçãos de Deus. É diferente. Você não é uma vítima. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Você é alvo das bênçãos de Deus. Diga comigo: eu sou alvo das bênçãos de Deus. E eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Você pode aplaudir o nome dele nessa manhã? Amém? Não se veja como uma vítima, porque você não é. Vítima nós não somos. E é assim que nós precisamos nos ver, como alvos das bênçãos de Deus, como alguém que, a despeito das lutas, como alguém que, a despeito das crises, das dores, permanece firme, permanece no caminho, porque já entendeu que há um propósito maior de Deus em tudo isso. É isso que a gente precisa entender, que há um propósito maior de Deus em tudo isso. Mas está doendo, está machucando, está me incomodando, mas há um propósito maior de Deus em tudo isso. Há um propósito maior de Deus em tudo isso. Você precisa entender. Não se veja nessa vida como um coitado. Não se veja nessa vida como uma coitada que a única coisa que tem recebido da vida é dor, é tristeza, é frustração, é traição, é decepção, é sofrimento, como nós temos falado aqui nesses dias. Há pessoas que muitas vezes
por conta do que estão vivendo, por conta do que estão sentindo, por conta daquilo que estão passando, elas se colocam numa posição, elas se enxergam numa condição que não foi Deus quem as colocou nesse lugar, mas elas se veem assim. Quando nós nos colocamos numa condição que não foi Deus que nos colocou, irmãos, quando nós nos vemos, nos enxergamos numa condição que não foi Deus quem nos colocou nela, não é Deus quem tem que nos tirar de lá, somos nós que precisamos sair de lá. Porque o que é de Deus para a sua vida é de Deus e vai acontecer, mas não se coloque numa posição, não se coloque numa condição que não foi Deus quem estabeleceu para a sua vida. Falávamos aqui sobre José há uns dias atrás, e eu vou terminar para a gente poder participar da ceia. E o que nós falamos sobre José foi que, a despeito de tudo aquilo que José viveu e sofreu, ele não se viu em nenhum momento da sua vida, ele não se colocou numa condição de uma vítima injustiçada, de um sofredor, de um maldito. José sabia que, a despeito de tudo que estava acontecendo em sua vida, ele continuava sendo alvo das bênçãos de Deus. Ele sabia, e por isso José não se tornou um indiferente, José não se transformou num egoísta que só conseguia olhar e se preocupar consigo mesmo. O que fez de José um homem vencedor foi nunca ter se colocado numa posição, numa condição que Deus não o tivesse colocado. Isso foi o que fez toda a diferença na vida de José. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, minha irmã. Enquanto você continuar se vendo como uma vítima, enquanto você continuar se enxergando como um coitado, uma coitada, é isso que você será e nada mais do que isso. É isso. Nós somos a proporção do que os nossos olhos veem. Por isso que a gente sempre fala e repete que os nossos olhos são a candeia do corpo. Nós somos e seremos a proporção do que os nossos olhos veem. Eu sou um derrotado, pastor. Eu sou uma fracassada. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou isso, eu sou um Zé na esquerda, eu sou aquilo. É isso que você vai ser, porque você está dizendo que é. Pastor, mas é o que todo mundo está falando de mim. Mas o que é que Deus está dizendo ao seu respeito? O que é que Deus está dizendo ao seu respeito? O que é que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Quando decidimos nos ver como alguém que é alvo das bênçãos de Deus, aí nós verdadeiramente podemos nos preparar para tudo aquilo que Deus ainda vai fazer, para tudo aquilo que de Deus nas nossas vidas ainda vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Quando a gente começa a se ver como vítima, quando a gente começa a se ver como alguém que em tudo está sofrendo injustiça, que em tudo está sofrendo as adversidades da vida, quando a gente começa a se ver assim, a gente só começa a ter olhos para nós mesmos. A gente só consegue se preocupar consigo mesmo. Ao ponto de que um homem de Deus, um levita e um sacerdote passam por um homem ferido, e eles não estão nem aí para a dificuldade, para a adversidade daquele homem. Por quê? Porque eles têm os seus problemas para resolver, eles têm a sua própria vida para cuidar, e eu preciso preocupar comigo e somente comigo. Eu preciso da minha bênção, eu preciso ser abençoado, eu preciso receber, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso vencer. Só eu. Às vezes a gente fica se perguntando o porquê de ainda não termos sido alcançados por determinadas bênçãos. Por que não veio ainda? Já aconteceu na vida de tanta gente, mas na minha não aconteceu. Já chegou para a vida de tanta gente, mas para mim não chegou. Já mudou a vida de tanta gente, mas a minha não mudou. Às vezes a gente fica se perguntando por quê? Quando na verdade
a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos é: para quem eu tenho sido uma bênção nesse tempo? Que às vezes a gente quer tanto ser abençoado, está se preocupando tanto em ser abençoado, que a gente se esquece de que nós somos chamados para ser uma bênção. Não é porque a minha bênção ainda não chegou, é para quem eu tenho sido uma bênção nesse tempo. Para quantas pessoas eu consegui ser uma bênção de Deus nessa pandemia que chegou? Será que você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você já conseguiu abençoar em meio a essa pandemia? Para quantas pessoas você foi uma bênção de Deus em meio a essa pandemia toda? Na vida de quem? Ou para a vida de quem você foi, ou quem sabe está sendo um verdadeiro instrumento de Deus para esta família, para esta casa, para esta pessoa? Para quem? Ou será que em meio a tudo isso que você está vivendo, você só está conseguindo pensar em você mesmo? Você só está conseguindo enxergar você mesmo? Sabe, igreja, não é sobre o que Deus ainda não fez por você ou por mim. Porque Deus é Deus e Ele sempre faz. Não é sobre o que Deus ainda não fez por você. É sobre as vezes que nós poderíamos ter sido de Deus na vida de alguém e a gente muitas vezes ignora. É sobre as vezes que nós temos ou tivemos a oportunidade de sermos de Deus para a vida de alguém, mas a gente foi indiferente, porque a forma que nós nos vemos, a forma como nós nos enxergamos, tem feito de nós pessoas que nos julgamos tão vítimas quanto aqueles que lá estão precisando de ajuda, que lá estão precisando de socorro. É isso que muitas vezes tem impedido que alguns de nós sejamos verdadeiramente abençoados. Porque Deus não te chamou para que você se veja como uma vítima. Deus não te chamou para que você se veja como uma coitada, um coitado, um sofredor, um pobrezinho, injustiçado, fracassado, que tudo que já tentou na vida não deu certo, não adiantou, não funcionou. Não é assim que Deus te vê. E não é com esses rótulos ou por esses rótulos que Deus te chama. Deus te chama pelo nome. Pelo nome. Deus te chama pelo nome. E Ele tem planos e propósitos ao seu respeito. Entenda isso. Entenda isso. Se veja, meu irmão. Se enxergue, minha irmã, como alguém que é alvo das bênçãos de Deus. E ainda que elas ainda não tenham te alcançado, elas virão, elas te alcançarão. Permaneça no caminho, permaneça no lugar, fazendo o que Deus te chamou, cuidando das coisas que Deus entregou para que você cuidasse, colocando aquilo que você precisa colocar na sua vida em ordem e entendendo, compreendendo que sobre todas as coisas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele continua no controle. Já deu tudo certo, irmão. Já deu tudo certo, minha irmã. Fique em paz, fica tranquilo. Não se preocupe porque a bênção ainda não veio. Não se preocupe porque a bênção ainda não chegou. Se preocupe em ser uma bênção, porque você é uma bênção. É isso que você tem que entender. Se preocupe em ser uma bênção, em permanecer sendo uma bênção. Um homem abençoado, uma mulher abençoada, que sabe que de Deus sempre virá o melhor. E realmente vem o melhor, irmãos. Vem o melhor. Mantenha Deus no lugar que Ele precisa estar na sua vida. Cuida de fazer o que Deus te chamou para fazer. Não se preocupa não, porque as demais coisas, ainda que não estejam sendo acrescentadas,
elas serão acrescentadas. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tudo Ele sabe o que faz. Fica sobre seus pés.